Esse mercado público ele é muito importante resgatá-lo, porque ele é uma obra não só de infraestrutura, mas também vai devolver ao povo espaço que tantos querem, né, que é um mercado público que há tantos anos se encontra inoperante. Antes de fazer esse requerimento, sabendo que o município pode não dispor de recursos, né, para fazer essa obra, e sabendo que os deputados federais dispõem de medidas impositivas de orçamento, eu encaminhei para os 3 deputados federais mais votados aqui na última eleição, que no caso foram o AJ, o Roberto Monteiro e o André Fernandes, que inclusive é do partido do PL, ofício, né? Esse ofício eu vou pedir para o nosso colega colocar na tela da televisão, para que vocês possam ver que eu encaminhei esses ofícios ainda no mês de maio, então no mês de maio já tinha essa previsão de apresentar esse requerimento. E nesses ofícios eu solicito a eles, né, como eles foram os deputados federais mais votados aqui na nossa cidade, eu solicito a eles o repasse de recursos dentro dessas emendas impositivas para custear, né, a reestruturação, a reforma do nosso mercado público. Até a presente data, eu ainda não fui respondido desses e-mails. Você pode inclusive colocar os e-mails para comprovar que realmente eu encaminhei para o Fernandes, solicitando o envio de emendas aqui para o Marco, especificamente para a reestruturação do mercado público. Até a presente data ainda não fui respondido, mas com fé em Deus, um dia eu serei. Era isso, o primeiro assunto seria esse, né? A ponto do meu requerimento de hoje é a reestruturação do mercado público. Todos nós sabemos que é um sonho do povo do Marco que aquele mercado volte a funcionar, e é um sonho meu também, enquanto parlamentar, então estou aqui hoje defendendo essa pauta. Outro assunto que eu queria abordar também aqui hoje é a respeito da reabertura da rua Pacifal Barroso, a rua que o Colégio Coração de Jesus fechou. Será, inclusive, objeto do meu próximo requerimento aqui na Câmara, a solicitação para que a Prefeitura, para que o Poder Público Municipal reabra aquela rua. Eu não vou falar que não é um colega nosso que falou encarecidamente, os moradores da rua Pacifal Barroso pediram para que eu viesse até aqui. Não. Na verdade, os moradores da rua Pacifal Barroso, eles já se reuniram, né, eles têm cobrado isso da maneira correta, eles têm um abaixo-assinado, que inclusive eu vou juntar a esse requerimento na próxima semana, para que efetivamente a rua seja desbloqueada. Por quê? Porque aquilo ali representa, na verdade, um impacto muito grande para as pessoas que moram no local, para as pessoas que moram naquela rua. É um impacto negativo para o comércio, que realmente acabou o comércio. É um impacto negativo para a desvalorização dos imóveis daquela rua. Tudo bem. É um impacto negativo para os imóveis que ficaram desvalorizados, certo? É um impacto negativo para os moradores daquele bairro, né, que tinham acesso direto à Igreja Coração de Jesus, e por toda a importância religiosa que essa nossa cidade representa, nós tínhamos a rua que era a principal ligação da Igreja Matriz, em linha reta, inclusive, para o Santuário do Sagrado Coração de Jesus. E hoje esse caminho, essa rua, ela foi obstruída. E reitero, essa reclamação é do povo que mora na rua Pacifal Barroso, que inclusive já tem um manifesto, eles já se reuniram e existe um abaixo-assinado solicitando que aquela rua seja desbloqueada, para que a rua possa existir novamente, pelo menos aquele trecho que a Escola Coração de Jesus fechou. Eu sei que existe uma desculpa, um argumento de que o local, quando antes a passagem era subterrânea, estava sendo utilizado por usuários de drogas para fazerem uso de entorpecente no local. Eu acho que trancar uma rua não é o meio mais eficaz para evitar que os usuários de drogas deixem de utilizar aquele local como ponto de uso. Porque se assim eles quiserem, eles vão pular o muro e vão usar a droga lá dentro do mesmo jeito. Então, assim, é um justificativo, ao meu ponto de ver, que não é razoável, né? Eu acho que é uma questão fácil de se resolver. Não é um apelo meu enquanto vereador, é um apelo
do povo que reside na rua Pascoal Barroso. Tanto é que, junto ao requerimento que eu vou apresentar na próxima sessão, eu também irei juntar o abaixo-assinado feito por todos eles. Abaixo-assinado eles que, inclusive, ao que me foi informado, tentaram fazer um abaixo-assinado lá na escola, junto às mães da escola. As próprias mães se recusaram a assinar este abaixo-assinado, para deixar bem claro. Esta informação foi repassada pelas próprias mães. Tá? Então, se não houve a participação popular para o fechamento da rua, essa obra é legítima, porque nós estamos aqui, não só aqui no Poder Legislativo, mas no Poder Executivo e no Poder Judiciário. O principal objetivo é lutar pelos interesses do povo. Então, se não tem a participação popular numa decisão tão importante, eu não considero que essa decisão seja legítima. Outro assunto importante eu preciso falar, a senhora presidente, direcionando diretamente, a sessão foi marcada para as 16 horas, começou às 17 horas. Eu tenho que deixar aqui esse manifesto de agravo, porque realmente eu achei que houve uma certa falta de respeito com a gente que chegou aqui às 16 horas e ficou esperando por 1 hora. Sinceramente, eu esperava, a gente sempre espera, tem vereadores que se atrasam 10 ou 15 minutos, eu acho isso totalmente aceitável. Eu, sinceramente, não me desrespeito a razão pela qual houve esse atraso de 1 hora, já que a sessão foi marcada para começar às 16 horas, só começou às 17, mas eu quero sim deixar registrado, tá bom? E, inclusive, dentro desse contexto, eu quero falar também de uma decisão recente do STF, do Supremo Tribunal Federal, que julgou a ação direta de inconstitucionalidade número 849. Vocês estão sabendo, né? O STF decidiu que a Câmara de Vereadores Municipais não vai mais poder julgar as contas do prefeito. Se o TCE aprovar, a Câmara não pode rejeitar, e se o TCE rejeitar, a Câmara não pode aprovar. Eu vejo isso, na verdade, como uma perda de credibilidade do Poder Legislativo brasileiro, porque ao tempo em que nós vamos perdendo prerrogativas, nós vamos perdendo competências, aos poucos o que tem de acontecer é o cargo de vereador ser excluído, acabar, ser abolido. E a gente está trabalhando para isso. Eu acho que se de repente o STF, que vem judicializando a política há muito tempo, o Poder Judiciário vem judicializando a política, vem tomando decisões políticas dentro do Poder Judiciário, se ele vem fazendo isso, é porque também se tem notado toda essa submissão do Poder Legislativo ao Poder Executivo, onde o que a gente tem visto, não só aqui no marco, mas no Brasil como um todo, é uma situação onde o Poder Legislativo simplesmente está tomando decisões pautado naquilo exclusivamente que o Poder Executivo tem feito, tem comandado, tem determinado. Era isso, está aberto a parte, senhora presidente. Lembra, né, que você falou a respeito daquela rua da Escola Coração de Jesus. Isso, né? Lá não é nem Pascoal Barroso, não, né? Aí é Pascoal Barroso mesmo. Pois é, eu estive conversando com o Rogério Neto, ele dizendo que ia abrir lá. Esse Rogério Neto, né, você não acha que é perigoso abrir, não? Porque as mães não querem, elas têm medo, né, devido às crianças. Aí ele disse, não tia, mas eu vou fazer lá de uma maneira lá, que não vai assim correr perigo, não sei o quê, dizendo ele que ia abrir a rua. Por isso que eu estou dizendo que eu ouvi da boca dele, ele dizer que ia abrir a rua. Boa tarde a todos, né? Eu nem sabia, Juliana, que estava tendo esse manifesto aí também. A Socorro já está dando a resposta antes mesmo assim, né, da gente votar e tudo, porque o Rogério Neto falou, mas ali o que eu vejo é o perigo ali daquelas crianças, ó, tinha a escola aqui, né, tudo bem que aqui era a frente, né, e aqui era uma quadra esportiva. Para essas crianças passar, elas não usavam fundo, né, e era muito perigoso você ver os tráficos de moto aqui, as carreiras que eles andam e tudo. Eu achei que uma rua pouquinho daquela, fechando, ia melhorar muito devido à segurança das crianças do colégio, né? E também uma coisa pequena, porque quando a gente vê
quem vai para o coração de Jesus, a gente vê que essa rua aqui é que leva até mesmo a igreja, né? O santuário. A Rua Pios é que a gente vê. Aquela ali é uma coisa mínima. E outros não é nem tanto por isso. É porque também aquela outra rua são poucos moradores, viu? Aquela rua. Para lá não tem. E para cá não tem. Só tem vertical ou horizontal? Aqui é o muro da... Porque só é a lateral de casa. Não tem casa nenhuma. Você pode olhar que não tem. O que vai ter lá é um comércio que é irmão Darivaldo Everardo. Pois é, o que tem esse comércio. O resto não existe casa. Então eu não vejo porquê, pela segurança das crianças. Isso aí. Agora, enquanto você falar sobre essa coisa aqui de aprovar, que o TSE que vai aprovar, a gente já só faz mesmo só, né? É igual a prova desaprova, a gente só dá o veredito aqui, mas o que é que acontece? Eles não vão querer nunca que os cabos eleitorais desse acabe. Porque se tirar os cabos eleitorais, o que é que vai ser deles? A maioria, presidente, porque nós somos, olha, mas é como é o professor Raimundo, nós somos isso aqui. Aí eles vão querer que tire os cabos eleitorais deles, se eles são horrorosos, doidos por isso. Não tirar não. É isso aí, neném. Muito claro a questão da escola, tá? Realmente as pessoas daquela rua falavam, inclusive, para abrir a rua como um todo aqui na avenida também. Só que eu considero, eu concordo, que por toda a importância aqui da escola do Nordestano Silva, foi certo ter fechado aqui porque realmente o tráfego de veículos ele ficou ali só no sentido único, então não tem mais aquele cruzamento de veículos na saída das crianças, na entrada aqui na escola do Nordestano Silva, né? Só que lá, vereador, acabou com a rua. Se você tivesse lá um imóvel lá para desvalorizar metade do preço, eu acho que talvez que você estivesse concordando também com que desvalorizou e foi muito. E quanto a essa questão de cabo eleitoral, eu tenho que discordar também, porque na verdade eu não penso a política dessa forma, sabe? Eu não penso a política dessa forma. Eu penso a política, na verdade, em trazer uma mudança significativa de conscientização para o povo. E eu discordo plenamente da questão de ser cabo eleitoral. Eu não me considero cabo eleitoral de ninguém. Nós somos cabo eleitoral de todo jeito, tanto estadual, federal e tudo que trabalho na época. Eu modo de falar, brincando aqui, né? O modo de falar, mas nós trabalhamos pelo povo mesmo. Vereador, só brincando. Tá bom, mas a parte já foi dada. Eu queria dizer que realmente eu vejo a política do ponto de vista mais sério e queria realmente que isso fosse implementado. O vereador está pedindo aqui uma parte, eu vou considerar. Boa noite, né? Boa noite. Não, boa tarde ainda. Boa tarde, senhora presidente, todos da mesa diretora, demais colegas vereadores, o público aqui presente, prestigiando aqui os nossos amigos Viola, Cleitinho, Sena, Mamar e demais. Também a todos os servidores e quem está nos assistindo nas redes sociais. Vereador, parabéns realmente por todo o seu pronunciamento que você falou, principalmente do mercado, né? Porque o mercado, ele, em muitos municípios, ele se torna um patrimônio do município. Por quê? Porque também o mercado ele é uma fonte de renda para o município, ele gera emprego. Temos aqui na Bela Cruz, que tem muitas pessoas do mapa aqui que vai para o mercado. E a gente via que há talvez 25, 30 anos atrás, o mercado era como se fosse até assim uma área de lazer para muitas pessoas. Aqueles que iam fazer as compras, iam só para poder ficar lá conversando com os amigos. Então, realmente, sobre o mercado é muito importante. E quando você fala que mandou para os 3 deputados federais